tarde. Entra aí, ó. Mas já Vai indo, que a gente fica mais um pouco de tempo aqui até soltar o foguete. Gente, boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer receber vocês aqui, Entra aí, ó. particularmente nessa estação. Essa estação é uma estação de... Nós somos pesquisadores da EPAMIG. EPAMIG é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. E 40 anos que fez no ano passado, a gente vem dedicando a pesquisa em diversas áreas e particularmente o café. E o café, né, nós temos uma ação muito forte nessa área de pesquisa, principalmente na área de melhoramento genético. Obviamente que não começou conosco, mas talvez esse trabalho é um dos que ajudou a viabilizar economicamente a cultura do café. Graças ao trabalho de melhoramento, principalmente iniciado lá no Instituto Agronômico de Campinas, né, o café hoje, das cultivares que não praticamente foram introduzidas no passado, né, depois de muitos anos de trabalho, um trabalho dinâmico que não para, nós temos hoje, né, o que nós vamos falar aqui e abordar, um trabalho bem direcionado para a melhoria das condições das cultivares que nós hoje podemos apresentar com garantia de produtividade, resistência à doença, etc. Então, esse programa de melhoramento ele envolve uma equipe muito grande, né? Ela está aqui o César, que é esse colega nosso que chegou aqui agora, que é hoje coordenador inclusive do programa de café. Eu faço parte, o Walter, né? Mas nós temos outros colegas em Viçosa, né? Que é um dos líderes hoje do projeto, chama Tunico, apelidado Tunico, um que está fazendo curso nos Estados Unidos. E nós temos uma ampla parceria com as universidades, né? Todas as universidades de Lavras, de Viçosa e outras instituições de pesquisa, Embrapa principalmente, Embrapa Café. E nós concentramos nosso trabalho hoje nessa área de melhoramento e que tem uma finalidade que nós vamos discorrer aqui. Obviamente que quando você tem um trabalho, um projeto de pesquisa, você tem que ter objetivos definidos com ele, né? E fundamentalmente no começo do trabalho de melhoramento com o café, a busca era da produtividade. Isso não parou, né? Mas na realidade, das primeiras introduções de café que teve no Brasil, né, até chegar no Mundo Novo, que já foi uma cultivar melhorada, só esse ganho foi em torno de 380%. Isso mostra a importância do trabalho de melhoramento. Então só esse ganho, né, em termos de produtividade, melhorou e viabilizou economicamente o café. E o Mundo Novo, por ser uma das cultivares comerciais mais antigas, acho que quase todo mundo aqui conhece, né, sabe o nome, etc. Então um dos objetivos do melhoramento é esse, o aumento da produtividade. Obviamente que sem produtividade não há retorno econômico, né? Ainda mais com os custos que se tem hoje. Depois da evolução desse material que existia, que era a maioria de porte alto, e as condições que a cafeicultura era implantada, espaçamentos largos, né? Muito em terras férteis, né? Buscou-se outras alternativas em função da própria mudança, né, que veio ocorrendo com as formas de manejo de plantio dessa cultura. E o café foi ganhando áreas, né, expansão, expandiu do Paraná para São Paulo, para o sul de Minas e etc. Então procurou-se outros materiais que pudessem se adequar a essas formas de plantio. Então o catuai ele veio em função disso, né, buscando uma redução do porte da planta, porém mantendo a condição de produção que o Mundo Novo tinha, né, para que você pudesse ter planta de porte mais baixo, que facilitasse o manejo, a colheita e reduzisse custos e mantivesse a produtividade. Resistência à praga e doenças, depois no início da década de 70, né, já houve a introdução da ferrugem do café, foi no início da década de 70 no Brasil. Para vocês terem ideia, né, lá no IAC já trabalhavam. O início do trabalho de resistência à ferrugem, buscando material com resistência à ferrugem, começou na década de 40, final da década de 40 e início da década de 50. Já buscando material resistente à ferrugem, e nós viemos até isso hoje, vocês vão ver ali para frente que isso já avançou, já é uma coisa bem
já é um dos programas bem definidos dentro da área de melhoramento do café. Uniformidade de maturação, visando colheita, né? Visando também qualidade. Isso, se você tem uniformidade, você tem, né? Hoje os plantios muito mecanizados, seja manual, mecanização, semi-mecanização, né? Que é com colheita, mas com colheita essas maquininhas, mas com as máquinas automotrizes, etc. Você tem que buscar material com arquitetura, com maturação, que facilite esse rendimento da colheita, porque senão não adianta você ter colheita mecânica também. Adequar o aspecto nutricional a essa nova exigência que a própria cultivar nova exige. Você tem maior produtividade, você tem maior vigor, então isso você tem que adequar um sistema de nutrição, né? Hoje você, né, faz um investimento alto, mas também você tem cultivares de alta produtividade, ou seja, normalmente a vida útil, às vezes até por causa das condições que você tem de buscar produtividade, a vida útil da lavoura você acaba reduzindo ela um pouco. Isso faz com que você tenha que fazer manejo de poda, e essas cultivares têm que responder bem à poda, como esse exemplo que vocês estão vendo aí, esse material podado que dá um crescimento rápido e retorna logo à produção. E outros fatores de resistência, outras formas de controle de doença e praga, essa é uma das formas de material resistente. E uma das formas, talvez, de controlar nematóide, que é um verme de solo, que já está muito disseminado por aí, né? Em Minas Gerais nem tanto, mas no Paraná, as regiões do Paraná e São Paulo é muito disseminado. E o trabalho de melhoramento também busca a resistência nematóide. Isso é realmente limitante à produção, que é um verme de solo de dificílimo controle. A maioria dos produtos hoje, que inclusive a gente não pode falar que controlava totalmente, mas que mantinha pelo menos uma condição de produção para a planta, muitos deles já estão proibidos pelo grau de toxicidade que eles tinham. Então, uma das formas de controle disso, para que você possa conviver com essa... não que a gente vai recomendar que você tenha muito nematóide e plante café ali, mas que apareça depois da lavoura, né? Essa é a forma de disseminação hoje. Entra a máquina de colher aqui, que vai para o outro lado, você empresta, né, uma trincha, uma roçadeira, um pulverizador que vai aqui, que vai para o outro. Isso é uma forma grande de disseminação, por exemplo, de nematóide. Então, uma forma de você estar prevenindo, você está com material plantado, certo? Se está numa região de risco, que você possa fazer esse tipo de controle dessa forma. Pois bem, então os objetivos do melhoramento visa principalmente isso, né? E à medida que o mercado vai demandando outras coisas, né? Você vai também trabalhando, principalmente no aspecto de qualidade. Hoje você vê buscando até teor de óleo mais alto no café, visando a indústria de cosmético, né? Você vê a indústria às vezes visando o teor de cafeína mais baixo para alguém que tem alguma restrição. Então, tudo isso também é objetivo do melhoramento genético do café. Especificamente falando das cultivares de café, eu não vou... As cultivares mais tradicionais, nós não vamos falar muito delas não, porque aqui nós já estamos falando do avanço do melhoramento, né, dos ganhos que teve em função desses cultivares que até então eram os mais plantados, que ainda são o Mundo Novo e o Catuai. Então, nós vamos falar das cultivares, eu vou falar mais especificamente dessa cultivar aqui, que é uma das mais recomendadas hoje da EPAMIG, com as condições para que ela se aplique, né, que é uma cultivar susceptível a ferrugem. Vou falar das outras que são, a maioria das outras aqui, que é um material resistente a ferrugem. Esse topázio, como eu venho falando para vocês, se o Catuai e o Mundo Novo já foi um avanço, ele é um avanço porque ele é um cruzamento exatamente de Mundo Novo com o Catuai. Ele incorporou no Catuai características do Mundo Novo, que deu ao Catuai uma condição quase igual ao do Mundo Novo, porém de porte mais baixo, né, com mais rusticidade, com mais possibilidade de adensamento de plantio, etc. E com isso também boas produtividades. Então, esse topázio é um material com excelente vigor vegetativo. Quando nós estamos falando de vigor vegetativo, nós estamos falando de boas colheitas e, lógico, né, com a nutrição adequada, você manter para o ano seguinte também boas possibilidades de colheita, reduzindo assim bienalidade de produção, né, aspectos de, às vezes, de degeneração
de seca de ponteiro, de planta, etc., que normalmente compromete a colheita, facilita a entrada de doenças, etc. Isso no topázio, esse vigor vegetativo, né, dá essa condição boa para que isso não ocorra. Porte de âmago da copa é semelhante ao do catuai, né? Ou seja, você pode trabalhar com ele também com uma densidade maior de planta por hectare. Ele tem altura máxima aí de 2,5 metros de altura, então uma colheita mecânica para ele também. E isso facilita muito a colheita mecânica e a qualidade, que é a maturação uniforme. Dentro de todos esses, né, do avanço do catuai, né, do topázio, desse cruzamento, esse material é um dos mais que se aproxima ao mundo novo, porque ele não tem maturação precoce igual ao do mundo novo, né? O mundo novo é mais antecipado um pouquinho, mas ele é mais um pouquinho tardio, mas ele é muito uniforme na maturação. Ele tem maturação bastante uniforme. Isso é bom, né? Para todo mundo aqui, que eu acredito que a maioria seja cafeicultor, sabe a importância de você colher o café numa condição boa, seja para fazer despalpado ou não, né? O natural, mas se garante uma qualidade boa, principalmente na hora de preço, de comercialização. Tem uma produtividade excelente, né? Semelhante ao do pai, que é o catuai, um dos pais, e ele é de coloração amarela. Então, como eu falei para vocês no início, como o melhoramento é um processo dinâmico, né? Dentro desse próprio material já tem um avanço que é uma seleção nova, essa progênie aqui, né? Que vai se diferenciar um pouquinho, com todas as boas características desse 1190, porém com o tamanho de peneira um pouquinho maior, né? Tamanho de peneira um pouquinho maior significa que, em vez de você gastar, às vezes, 500 litros para fazer um saco, você vai gastar só 450. Só aí você já tem mais de 10% na produtividade. Na hora de vender, você sabe que isso também tem peso. Então, o melhoramento ele tem essas funções, né? Além de quem, sei lá se já está trabalhando com café expresso e tal, isso aí é muito importante, essas características. Bom, agora esse material aqui, por exemplo, o Paraíso, é um material que tem descendência de catuai, eu vou falar para vocês, né? Então, né, tem boas características de catuai, mas a resistência à ferrugem dele veio de um outro material antigo aí, que é o híbrido de Timor, mas é um material com resistência à ferrugem, material de vigor excepcional, tem o porte, né, porte mais ou menos do catuai, porte pequeno, tem uma resposta à poda, né, do tipo, principalmente de esqueletamento, é uma forma de manejo hoje de recuperação de produtividade, redução de custo, né? Bastante interessante, né? Muita gente trabalhando com safra zero aí, né? Para as condições que a lavoura dê. Muita gente trabalhando, então tem porte reduzido, alta resposta à poda do tipo esqueletamento, fruto de coloração também amarela, excelente qualidade de bebida, que é muito importante, né? E a EPAMIG indica muito essa cultivar para sistema de plantio adensado, principalmente de cultura, de cafeicultura de montanha e agricultura familiar. Então, é um material que a gente recomenda, né? Às vezes está em região de declividade, você, né, vai plantar mais adensado. Então, o material, a resistência à ferrugem é fundamental nesse aspecto, porque o controle acaba ficando difícil nessas condições. Então, é um material que a gente recomenda para isso, além dessa resistência à ferrugem. A resistência a nematóide, né, é uma outra característica que está agregada a essa cultivar, e isso possibilita que o material que é resistente ao nematóide ataca as raízes, né? Se ataca as raízes, está atacando exatamente a fonte de alimentação da planta. Então, você tem muito problema com plantas que estão plantadas por ação de nematóide, e com a produtividade, o desenvolvimento, a recuperação depois de algum estresse, depois de safra alta, depois de poda e etc. Então ele também possui esse fator de resistência. E já tem também, né, uma seleção adiante, incorporando também boas características, mantendo essas mesmas, incorporando características principalmente de produtividade dentro dessa cultivar Paraíso. Tá certo? Então essa é uma cultivar que a gente recomenda, né? E a EPAMIG hoje tem disponibilidade desse material para comercialização de semente. Esse quatiguá também é um material resistente à ferrugem, a origem, né, do cruzamento inicial não é muito diferente, a fonte de resistência dele em relação ao Paraíso, né, mas é um material de porte baixo, né, com resposta também à poda do tipo esqueletamento, que nós estamos falando,
todo esse material que tem muito vigor, normalmente ele responde bem à poda. Então quando o material responde bem à poda, ter certeza que é um material de vigor vegetativo bom. Vigor vegetativo que eu estou falando é saúde mesmo, é isso que é vigor vegetativo. E frutos de coloração vermelha, né? Ele tem uma boa tolerância à seca. Eu não estou falando resistência à seca. Não estou falando para ele plantar ele em solo arenoso, onde a água drena muito, não. Estou falando de onde que a precipitação pluviométrica pode, às vezes, né, ter situações de menor pluviosidade, etc., durante o período do ano. Esse material ele continua respondendo às condições de produção, de produtividade mesmo, numa condição um pouquinho diversa de chuva, né? Então, esse material é recomendado para essa circunstância. Solos, né, às vezes excessivamente argilosos, né? Então, na época da seca, às vezes seca muito, porque a raiz do café ela profunda mais ou menos 1 metro, 1,20 m só. Então, um período prolongado, esse material responde bem a essa condição de seca. Excelente qualidade de bebida, né? É um dos materiais que já tem alguns produtores, né, que agrega valor produzindo café varietal, vamos dizer assim, e o Cotiguar é uma dessas variedades que eles têm escolhido para produzir café com um diferencial de qualidade na bebida. Essa variedade aqui, pau-brasil, ela está até aqui porque também é uma cultivar que se destacou muito aqui na região de Lavras, né? Ela vem com as mesmas características das outras, né? De resistência à ferrugem, de porte baixo, de vigor vegetativo, de boa capacidade de produção, né? Tem fruto dela de coloração vermelha, mas se destacou aqui nessa região, ou seja, se adaptou bem a essas condições aqui, né? A altitude de Lavras é em torno de 800, 850 metros, e com uma produtividade bastante elevada em relação às outras, né? As outras que são parentes, e esse catuai vermelho aqui, 144, que é um das boas cultivares de catuai, né? Plantada muito na região, né? Estava aqui como testemunha desses outros materiais, e o pau-brasil se destacou aqui com a produtividade. Então, um material, né, recomendado muito para essa região, mas ela tem as mesmas características de resistência, de porte das outras cultivares também. Bom, recentemente, mais especificamente esse ano, a EPAMIG registrou essa cultivar aqui, né, Aranãs. E esse material é um material tão bom contra os outros, porém com características até de produtividade um pouquinho mais elevada do que esses outros que eu falei. Esse ano especificamente, a EPAMIG vai fazer o lançamento oficial dessa cultivar, mas ela já tem registro. E é um material com resistência à ferrugem, um material também com porte baixo, com alto vigor vegetativa, fruto de coloração vermelha, já é um material de peneira alta, né? E excelente qualidade de bebida, né? Então essa média de produtividade aqui é uma média dele de 4 safras, né? É uma média bastante considerável. Um material que está em condição de experimento e tem essa produtividade significa que é um material efetivamente muito bom, né? Normalmente quando o material dá essa produtividade, você fala que tem alto vigor vegetativo, normalmente mesmo em condição de estresse como nós tivemos esse ano, né, de às vezes a irregularidade da chuva, né, que às vezes provoca o chochamento de grão por questão fisiológica, né, climática, etc. Não é questão genética. Normalmente esse material tem menos esse problema e você acaba ainda tendo um bom rendimento com eles em função do vigor vegetativo que ele apresenta e da alta capacidade produtiva deles. E esse material também é de excelente produção, né? Pode ser plantado em condições mais adensadas, pode ser plantado em plantios, né, que você pode mecanizar, e bom para colheita mecânica também, por causa do porte dele que é mais baixo. E apresenta excelente qualidade de bebida. Aqui nessa página seguinte aqui, tem um produtor aqui em São Gonçalo do Sapucaí, que numa parceria mesmo com a EPAMIG, né, que esse material foi instalado lá na região do Vale de Jequitinhonha, em Capelinha, e de lá, né, ele trouxe para cá uma seleção, que é essa seleção que foi lançada, desse material de Aranãs,
e plantou na fazenda dele. Então aqui para vocês terem uma ideia do vigor vegetativo do material. Essa foto aqui é do ano passado. Segundo o César, ele está mais bonito esse ano. Eu não fui lá ver esse ano não. Ele foi. Está mais bonito esse ano do que no ano passado. Com uma produção similar ou maior, né? Não mediu ainda, mas já avaliado dessa forma. Então essa cultivar aranãs, ela é um material que vai estar disponibilizado a partir do ano que vem para ser plantado comercialmente. Então o que eu quis dizer para vocês aqui, muito rapidamente, né, é que o melhoramento genético é uma coisa dinâmica e eu acho que quem está na cafeicultura, ou quem vai ampliar a área, ou quem vai entrar para a cafeicultura, deve estar sempre atento a isso, né? O trabalho nosso é um trabalho contínuo, a gente está à disposição, né, para tirar dúvida, porque às vezes a condição de você é uma, a condição da senhora é outra, a condição dele é outra. Seu objetivo plantando café é um, o objetivo dele é outro, né? Um está visando industrializar, outro não está visando, outro está visando comercializar, outro já tem parceria com alguém. Então, né, não, eu quero qualidade, não, eu estou numa altitude muito elevada, lá é muito frio, eu estou numa altitude menor um pouco, tá certo? Então, para isso, o melhoramento vem fazendo, né? Fala assim, mas para que tanto, né? Fala assim, mas para que tanto material, para que avança tanto seleção? Avança porque a gente quer cada vez mais um material que dê mais viabilidade econômica para a propriedade, aonde que o café é implantado, e para que o produtor também possa ter a opção, né, dentro das condições dele, de ter um material adequado de plantio, para as condições de espaçamento, para condições de mecanização, ou não, né, para condições de colheita. Então, para isso, né, vem essa cultivar, além do que, né? Se você tem um material resistente à ferrugem, por exemplo, esse ano a ferrugem foi um problema, né? Eu acredito que quem cafeicultor, a maioria está com algum problema de ferrugem lá, mesmo que fez controle, né? Devido à instabilidade climática que favoreceu um pouco, né, mais tardiamente, o início, né, da ferrugem, assim como a broca também, né, que é um outro problema, mas o comportamento dela, além do próprio fungo criar outras formas de ataque, né, além do fungo criar outras formas de ataque, o comportamento da ferrugem em função das chuvas tardias que foram em fevereiro, março, a temperatura muito adequada para a reprodução desse fungo, né? E isso, a ferrugem hoje é um problema. Então, se você tem esse problema menos, por que não eliminar esse problema? Você tem, com as mesmas condições do material, né, tradicional, catuai mundo novo, que é susceptível, se você usar um material resistente de ferrugem, você está reduzindo o custo, com certeza vai ter mais eficiência na sua propriedade. Professor, Foi não. para cercosporiose, foma, tá tendo algum... Já vou falar aqui agora disso mesmo. Exatamente, porque nós temos um material que está sendo selecionado para foma e para cercóspora também, entendeu? Mas aqui. Hã? Pode perguntar, claro, né? Pode? O Petivar, você falou do MG2, o MG3 não deu certo? Não, deu certo. Eu falei do MG2 aqui porque foi a seleção que nós colocamos aqui. O MG3 já está com registro, César? Já, né? Então, mas também já está com registro também. Então, é uma seleção adiante, né? Mas é a mesma característica do MG2. Ficou bem uma seleção a mais com vigor, com produtividade, etc. E assim que a gente avança esse material. A peneira do MG2 é muito boa. O MG3 foi também, isso? também. Não é muito boa? Não, meio que Não sei, é boa. É boa, sim. Vou voltar aqui para você ver. Oi? Oi? Aonde que você tem para estar plantando? Você está plantando aí com qual espaçamento lá? 3,20 por 80, mais ou menos. É o espaçamento normal, que era para estar com peneira boa. Eu não sei as condições, mas ele é de peneira boa sim, entendeu? E o que foi feito do Catucaí 2SL? Então, o Catucaí na realidade, ele era um material bom. O Catucaí, ele tem uma origem assim, ele veio de um cruzamento natural, tá certo? E quem trabalhou a seleção desse Catucaí foi mais o pessoal do Procafé, que efetivamente é para mim. A gente tem ele, os nossos ensaios, comparando e etc com o material. Mas ele, primeiro que o material de Catucaí, ele perdeu a resistência à ferrugem, entendeu? Então, isso depaupera muito nos anos de produção alta dele, né? Além de ter um ataque de cercóspora. Só que o pessoal do Procafé também fez alguns retrocruzamentos com o Catucaí e avançou também algumas seleções.
Até então, há 20 anos atrás, o 2SL era, 15 anos atrás, por aí, era um dos melhores seleções de catucaí, né? Então hoje você tem seleções adiante como, né, era o catuaí e hoje é o topázio, entendeu? Que é que veio dessa descendência, mas é um material adiante, entendeu? Então o catucaí, mas é uma seleção que o pessoal do Procafé é quem realmente trabalha melhor. Eles têm outras seleções. Eles vão falar disso até no dia de campo que eles vão ter agora em Boa Esperança. Você é de lá, né? Então, na semana que vem, no dia 15. Eles têm lá no programa deles, vão falar do catucaí lá. Tá? Só mais uma dúvida. Foi não? 2 minutinhos. Tá, vou terminar. Ele tomba também, bastante. Toma. Toma. Acertou no MG3? Não consertou muito ainda não. Isso é uma circunstância que a gente está... Tem locais onde ele tomba mais e tem locais que é de tombamento. Um pouco está no ajuste do espaçamento e outro talvez no sistema de plantio, entendeu? Mas é uma característica que realmente ele tem. Ele tomba um pouco. Quando aumenta, a tendência é às vezes um pouco maior, né? Dele tombar. Eu acho que a gente... Não é o manejo de quebra-vento que faz com que ele tombe. Ele tem, quando ele produz muito, principalmente, ele tende a ter esse tombamento, em carga mais elevada. É um problema da arquitetura da planta mesmo, que eu acredito. Eu acredito que se você adensar na linha mais, ele deve tombar um pouquinho menos, porque acaba diminuindo um pouquinho da produção por planta e aumentando por área, né? Então, mas na linha, se você adensar ele na linha, a tendência, por causa da arquitetura da planta dele, é menos produção por planta e mais por área. Então pode ser que ele tenha esse comportamento. Mas eu não tenho essa resposta exatamente porque ele está tomando tanto. Então está na arquitetura mesmo do material. A gente vai buscando a perfeição, né? Por isso que a gente vai avançando, o melhoramento não vai parar nunca. Olha, eu acho que é o seguinte, ele tem boa maturação, tem porte depende muito das condições de onde é que você está, de altitude, onde é que ele pode amadurecer mais ou menos, depende muito dessas condições. Mas em condições normais ele não é o melhor para mecanização, para colheita mecânica. A gente vem tentando adaptar o material para isso, né? O Paraíso é um bom material, o Topaz é um bom material, mas a gente vem tentando adequar, né, para as condições, principalmente, por exemplo, o ano passado, né, nós tivemos uma florada muito tardia em quase todos os materiais, né? O material que tem mais uniformidade de maturação, você ainda consegue uma condição boa para colheita mecânica esse ano. O material que mais tardio, ele tem muito mais problema ainda de colheita mecânica, né? Com as condições que nós tivemos no ano passado. Mas só para adiantar aqui, além disso, né, o trabalho de melhoramento ele não para, você que perguntou, né? Nós temos aqui material que nós estamos selecionando para a forma, né? Está escrito Progênio aqui, porque ainda não é uma cultivar comercial, então está isso tudo. Resistência à ferrugem e à foma, né? Essa Progênio aqui, inclusive ela está em altitude, está lá nas condições de Campos Altos, 1.200 metros de altitude. Então, lá é uma região de muita incidência de foma. Né? Temos essa outra aqui também, esse 493, que é com resistência à ferrugem também, é nematóide, né? Da linha lá do Paraíso, não sei se vocês lembram lá. Né? Temos essa cultivar com resistência à ferrugem e peneira alta. Esse Sashimori aqui, tem essa Prozena 1189, que também é da linha do Topázio, né? Que é a cultivar também de peneira alta. Então a gente vem ajustando e melhorando uma ou outra característica no material, à medida que o melhoramento a gente vai avançando, geração, vai fazendo cruzamento, retrocruzamento, buscando essas características de interesse, né? Principalmente para o produtor. Nosso trabalho é visando isso, né? É visando que o produtor tem essas vantagens. Como o tempo nosso está acabando, o Rodrigo vai fazer um sorteio ali de 5 DVDs aqui. Ele falou que ia fazer 5 perguntas. Você Vou pode fazer escolher. uma pergunta. Ele vai fazer a pergunta. Fala o número de 1 a 80 então, Walter. 76. 76. Quem que é o número 76? Outro número, Walter. De 1 a 80? De 1 a 80. Então, 17. 17. Quem tá com o número 17? Então, 27. 27. O meu 75. Então, número 14. 14. Número Mais 2. 43. 43.
Ninguém? 64. 64. Mais um. 52. 52. Então, gente, então eu agradeço a atenção de vocês. Eles não soltaram foguete, não. Não, tá na fila, tá atrás dela. Hã? Não vai ter foguete mais não agora. Ah, não vai ter É, foguete, não vai não. ter Foguete foguete. não, pra respeitar. Pode falar, então. E para adquirir essa semente? Olha, as fazendas nossas que comercializam semente mesmo é de Três Pontas, de Machado e de São Sebastião Aí do Paraíso. Machado tem. Tem. Pode encomendar lá. Aliás, a procura esse ano está muito grande. Quanto mais cedo encomendar, melhor. Tá bom? Então, Três Pontas também. Muito pouco. Muito pouco. Então a semente nós temos aqui quase que é para o consumo nosso mesmo aí, dos plantios que a gente faz e etc. Mas nessas fazendas vocês vão encontrar. Ok? Muito obrigado então, viu gente?